Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de lidos do mês para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, no mês de abril eu fiz 12 leituras, entre elas alguns clássicos, alguns e-books, alguns quadrinhos. E hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram essas leituras. Eu vou começar falando pelos clássicos, porque a maioria deles já tem resenha no canal, então eu não vou me alongar muito. E os que não tem, provavelmente vai sair resenha. Já adianto pra vocês que foi um mês de leituras incríveis. Então bora lá saber quais foram essas leituras. Bom, o primeiro clássico que eu fiz a leitura no mês de abril foi de Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Já tem resenha aqui no canal deste livro. Foi uma grata surpresa. Eu não esperava gostar tanto da escrita do Shakespeare. Nunca tinha lido peça. Romeu e Julieta foi o livro mais antigo que eu li, né, na vida. Foi escrito no século XVI. Então eu achava que ia ser muito difícil, que eu não ia entender a escrita, que eu não ia entender o que o autor queria passar. E foi uma grata surpresa. É um livro que, apesar de ser uma tragédia, ele tem muito humor e a leitura é super fluida, o livro é super curtinho e essa edição da Penguin tá perfeita. Então, se você for fazer a leitura deste livro, eu recomendo essa edição. É muito boa, tem muitas notas de rodapé, muitas informações complementares para auxiliar e facilitar na hora da leitura. E já tem resenha no canal, então vai lá conferir. Outro clássico que eu fiz a leitura e que também já tem resenha no canal é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro também foi uma surpresa incrível. Na verdade, quando eu comprei esse livro, eu já esperava gostar bastante, porque eu já tinha ouvido bastante sobre a história. E eu estava namorando essa edição aqui da Martin Claret há muito tempo. Ela é uma ediçãozinha pocket, mas ela não é edição de bolso, ó. Ela tem orelha, as folhas são amareladas, a diagramação é super confortável. Eu amo essa capa aqui com o castelo. E eu amei fazer a leitura nessa edição. Todos os livros das Irmãs Brontë eu pretendo ler nessas edições aqui da Martin Claret. São um pouquinho caras, mas eu vou comprando aí ao longo dos anos, conforme eu for fazendo a leitura. E Jane Eyre, assim como Romeu e Julieta, se tornou um dos favoritos da vida. Foi uma leitura que, apesar de ser um calhamaço de quase 800 páginas, eu fiz a leitura em menos de uma semana, porque a escrita é super fluida, é um romance de formação, então a gente vai acompanhar a vida da Jane Eyre desde a infância até a sua vida adulta. Ela é uma personagem forte, o livro ele é bem feminista e é incrível, gente. Tem resenha no canal, vai lá conferir. E eu recomendo também essa edição se você for fazer a leitura. Outro clássico que eu li no mês de abril foi David Copperfield, do Charles Dickens. Ainda não tem resenha no canal, mas vai sair com certeza. O livro ele tem quase 1.200 páginas, mas eu fiz a leitura em 10 dias desse livro e a única coisa que eu me arrependo é de não ter demorado mais tempo na leitura, porque quando chega no final dá vontade de pegar o livro, abrir de novo e começar a ler novamente, porque os personagens são cativantes demais. O David Copperfield é muito cativante, então vai ter resenha aqui no canal. Esse livro ele é um clássico inglês do século XIX, ele foi escrito em 1850. É o 7º livro publicado do Charles Dickens e é considerado por ele o seu filho predileto. Dos livros que ele já escreveu, é o livro que ele mais ama. E tem um porquê de ser o livro mais amado, que é um romance de formação também, como se fosse uma autobiografia do David Copperfield, como se fosse um diário dele. Então a gente vai acompanhar a história dele desde o momento que ele nasce até a fase adulta. Ele sofre muito na infância, passam personagens ao longo da vida dele que vêm e vão várias vezes, então tem muitos personagens aqui, mais de 50 personagens, são personagens importantes que vão desde o começo da história até o final. Você acompanha a história, além do David Copperfield, de todos esses personagens. Tem um capítulo aqui que se chama Tempestade, eu até marquei aqui em cima com um post-it que é incrível. Se você não for ler esse livro, leia pelo menos este capítulo, gente. É incrível, é maravilhoso, se tornou um dos favoritos da vida também. E eu estou morrendo de vontade de começar a ler de novo. Eu amei fazer a leitura nessa edição aqui da Penguin. Eu amo essas lombadas aqui da Penguin.
Eu acho que fica super lindo na estante. E a experiência com um calhamaço numa edição de bolso, né? Porque não tem orelha. A folha, a capa, ela é bem molinha, mas pra mim foi tudo ok, ó. O livro ele tá bem conservadinho, não quebrou a lombada. E eu gosto muito das traduções da Penguin Companhia, então eu recomendo essa edição e vai sair resenha no canal. Outro clássico que eu fiz a releitura foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Nesse livrinho aqui, Pocket, tem a edição de A Metamorfose e o Veredito. O Veredito tem acho que 10 páginas no máximo, então é um livrinho de bolso. Essa edição eu ganhei de presente em 2015, março de 2015, ganhei de presente de uma colega de trabalho. Eu já tinha feito a leitura em 2015 e foi um livro muito impactante para mim. Eu peguei uma certa aversão pela escrita do Kafka e eu decidi fazer a releitura. Continuou sendo um livro muito impactante, mas agora eu entendi o peso, entendi a importância desse livro, né? Fala muito sobre o capitalismo, sobre o valor das pessoas, né? Que se você tem algo a oferecer, você é importante, se você não tem, você é descartável. Fala um pouco sobre depressão, fala sobre viver para o trabalho, né? Sobre esse capitalismo que sufoca as pessoas. O segundo livro, o Veredicto, fala sobre relação parental entre pai e filho, fala sobre suicídio. Então, são obras muito importantes e também tá todo marcado, não marquei com post-its, mas eu grifei muitas partes, porque é uma leitura importante sim, vale muito a pena ser lido. Provavelmente vai sair resenha no canal, mas se não sair eu já adianto pra vocês que é uma leitura que você consegue fazer em um dia. É muito importante conhecer essa obra, o peso que ela tem. E por mais que seja uma edição de bolsa, foi super confortável de fazer a leitura. Recomendo. E foi uma leitura para mim 5 estrelas. Não se tornou um favorito da vida, mas eu entendo o peso e a importância dessa obra e eu recomendo que você faça a leitura. Bom, agora acabando os clássicos, eu fiz a leitura de Fangirl, da Rainbow Rowell. Esse era o único livro que eu tinha aqui dela em casa que ainda não tinha sido lido. Aqui é um romance new adult, então a gente vai acompanhar a história da Kate. A Kate, ela tem uma irmã gêmea, elas fazem tudo juntas, mas elas têm personalidades completamente diferentes e elas vão pra faculdade. A Kate, ela acredita que a irmã vai dividir o quarto com ela, mas a irmã tem outros planos. Ela quer se ver livre da irmã, ela quer ser independente, ela quer viver a vida. Elas têm um trauma do passado porque elas foram abandonadas pela mãe e foram criadas pelo pai. E a Kate, ela vai dividir o quarto com a Regan e ela vai conhecer o Levi. Vai viver um romance aí com o Levi. É uma história muito importante, fala sobre ansiedade, sobre toque, sobre viver fora da realidade, sobre depressão, fala sobre abandono parental, enfim, fala sobre amizade. Apesar de ser um romance contemporâneo, com essa capinha toda amorzinho, um romance new adult, tem um peso muito importante. O livro ele é narrado do ponto de vista da Kate, mas a gente vai conhecer todas as facetas dos outros personagens. Não foi o meu favorito da Rainbow Rowell, não chegou nem perto. De todos que eu já li dela, foi o que eu menos gostei, que eu menos me identifiquei com os personagens. Talvez porque a personagem principal tem uma personalidade completamente diferente da minha. Então eu não consegui me apegar muito com os personagens, mas a história é muito importante. E ela escreve fanfics. Quem nunca escreveu fanfic na vida, né? Eu escrevi várias, não publiquei nenhuma, mas escrevi várias fanfics na adolescência. Então ela escreve fanfics da história favorita dela e ela se inscreve na faculdade para cursar literatura e se torna um desafio para ela, porque a única coisa que ela consegue escrever é a fanfic dela e ela precisa escrever outras coisas, ela precisa sair desse mundo virtual que ela criou para ela e precisa viver, né? Ter experiências. E é muito gostoso, eu recomendo bastante para adolescentes lerem, para jovens adultos, enfim. É muito importante, eu gostei bastante. Não foi o meu favorito, mas mesmo assim eu gostei. E também A Dama Mais Apaixonada, que é um romance de época escrito pela Julia Quinn, a Eloisa James e a Connie Broccoli. Ele é o segundo de uma duologia, a duologia A Dama Mais,
tem resenha aqui no canal para os 2 livros da série, então vai lá conferir. Esse foi o que eu mais gostei da série, que a gente vai acompanhar 4 casais que se encontram numa situação inusitada, que precisam passar um tempo preso num castelo em ruínas, com personagens divertidos, engraçados, cativantes, mas tem resenha no canal, então vai lá conferir. Eu li também 3 quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Gente, ai, que gostoso revisitar esse mundo. Eu me tornei leitora a partir dos gibis da Turma da Mônica. Eu não tenho nada da Turma da Mônica aqui em casa, só esses 3 livrinhos que eu comprei numa dessas feirinhas de shopping, paguei R$10 em cada um deles. Então são 3 revistinhas, né, vamos dizer assim, com contos de fadas. Então temos esse primeiro aqui, Contos da Carochinha. O segundo, Mundo das Princesas. E o terceiro, Contos de Anderson, Green e Perrault. Algumas histórias se repetem aqui nesses 3 livrinhos. Então nesse livrinho aqui, Contos da Carochinha, nós temos as histórias A Bela e a Fera, Gulliver, Cachinhos Dourados, Os 3 Porquinhos, A Princesa Arrogante, João e o Pé de Feijão, A Princesa e a Ervilha, Pinóquio, Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e O Flautista de Hamelin. Então todo começo de capítulo tem uma ilustração linda. Ai, gente, foi tão gostoso revisitar este mundo, esses traços que a gente ama da Turma da Mônica. Tá lindo, gente, uma gracinha, sério. Se você tem filho, compre essas edições pra ele. Se você não tem, compre também pra você, porque vale muito, muito a pena. Os traços são lindos, né? São os traços do Maurício de Souza que a gente já está acostumado, que a gente já ama. E os clássicos, eles têm uma releitura toda adaptada para criança, né? Romeu e Julieta, por exemplo, o final é feliz. Não é aquele final trágico que a gente está acostumado. Eu li cada um deles em um dia. Então aqui em Mundo das Princesas nós vamos ter as histórias: Cinderela, A Pequena Sereia, As 12 Princesas Dançarinas, Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Princesa Arrogante, Alice no País das Maravilhas, A Princesa e a Ervilha, A Bela e a Fera. Gente, também tá lindo demais. Olha, gente, a Mônica de Cinderela. Uma gracinha, gente. Todo adaptado. As histórias são bem curtinhas. Cada uma tem, acho que 5 páginas. Um pouquinho mais do que isso. 5, 10 páginas. As histórias são adaptadas, então não tem nada de assustador, não tem nada de traumático. Olha a Magali de Branca de Neve. Pode comprar para os seus filhos, para ler para as crianças, sem problema nenhum, porque é todo adaptado para as crianças, né, lerem. E tá lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Olha a Bela e a Fera, que gracinha. E foi muito gostoso revisitar tanto o mundo da Turma da Mônica quanto o mundo dos contos de fadas. E aqui em Contos de Anderson, Green e Perrault, nós temos A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Rei, O Patinho Feio, Branca de Neve, A Bela Adormecida, João e Maria, O Gato de Botas e Cinderela. Então vocês veem que algumas histórias elas se repetem, né? Mas os traços são lindos. E ele faz uma divisão aqui, quais são os contos de Anderson, quais são os contos de Green, quais são os contos de Perrault. Então é muito gostoso porque você é apresentado a esses contos de fadas numa roupagem diferente com esses personagens que a gente ama da Turma da Mônica. E depois de ler tanto clássico, tanto calhamaço, foi muito gostoso ler esses livrinhos leves, rapidinhos, com ilustrações. Então deu um respiro pra mim. Em e-book eu fiz 2 leituras, então eu li Subindo pelas Paredes, da Alice Clayton. Esse livro ele é um romance contemporâneo hot. Aqui a gente vai conhecer a história do Simon e da Caroline. O Simon ele é fotógrafo, a Caroline ela é arquiteta. Ela se muda para o apartamento ao lado do apartamento do Simon. E o quarto deles é parede com parede e ela escuta os sons dele num momento ali, né, de relações. E ela escuta tudo através desta parede. No começo, de cara, eles já se detestam porque ela não consegue dormir, porque ele, né, não deixa ela dormir em paz. E ela bate na porta dele, reclama com ele do barulho, então ele já pega antipatia com ela, mas os dois se acham atraentes. Tanto ela acha ele atraente, quanto ele a acha atraente quando a conhece. Eles acabam descobrindo que tem amigos em comum,
Então, eles vão conviver, né, por conta desses amigos em comum. 2 amigos dele se relacionam com 2 amigas delas. É muito engraçado esses 2 casais que não são os casais principais, porque eles começam interessados um pelo outro, mas eles acabam trocando ao longo do livro, porque eles se interessam pelo estereótipo e depois eles percebem que internamente um combina mais com o outro casal. Então, enfim, lendo o livro vocês vão entender. E a história do Simon e da Caroline, eles vão se aproximando, né, devido a esses amigos que eles têm em comum, a esse relacionamento que surge entre os amigos deles. E, porém, o Simon, ele é fotógrafo, então ele vive viajando, ele não fica muito estabelecido em um lugar. E a Caroline, ela é arquiteta, então ela tem residência fixa e tem os clientes fixos dela. Esse livro é um típico romance contemporâneo hot, tá? E assim, gente, eu pulei muita parte por conta das cenas hot. Eu entendi que não funciona mais pra mim esses livros com tantas cenas hot assim, que acabam sendo desnecessárias, né? Acabam só cansando, enfadando a leitura. Então, por isso, pra mim foi uma leitura 3 estrelas, um romance é legal, os outros personagens que tem como pano de fundo também são muito interessantes, mas tem muita cena hot desnecessária. E eu acho que podia ter dado mais importância à construção do relacionamento deles do que ao momento de relação deles. Mas, se você gosta de romance contemporâneo, de romance hot, é bem divertido, tem várias situações cômicas, enfim, se você gosta, é uma boa pedida. Outro livro que eu li em e-book foi Mad Max, da Alice Almeida, foi o lançamento do mês dela. Aqui a gente vai conhecer a história do Max, ele é um piloto de Fórmula 1, e da Bianca, que é uma jornalista apaixonada pela Fórmula 1. O Max, ele é muito jovem, porém ele é muito competente. Ele tem um passado traumático, o pai dele sofreu um acidente enquanto corria e acabou falecendo. E ele é todo rebelde, vive se metendo em polêmicas, ele é ignorante, grosso, enfim. Ele é um bad boy e a Bianca, ela também é uma pessoa que mete medo nas pessoas, ela é brava, ela impõe as opiniões dela, então as pessoas também têm medo dela. Por uma situação que acontece, ela acaba se tornando assessora de imprensa do Max e ele se torna chefe dela, ela vai trabalhar para ele, porém os dois têm personalidade muito forte, os dois são pessoas muito decididas. E o Max, ele tem todo um passado traumático de não se envolver, não se apegar. E eu gostei muito da interação dos dois personagens, como eles cresceram, como eles evoluíram. Dos romances da Laura que eu li, eu acho que esse foi o que teve uma carga emocional um pouco maior. Por mais que seja uma história divertida, como as histórias da Laura geralmente são, eu acho que apesar de ter muitas partes divertidas, aqui tiveram muitas partes sérias e importantes sobre lidar com seus traumas do passado, sobre o querer vencer, correr demais na vida, sobre se entregar, sobre se envolver. Tem um personagem coadjuvante aqui, o Rick, que ele é incrível, ele é um fofo. Então eu acho que foi um livro mais maduro dos livros que eu já li da Laura. Foi um livro 5 estrelas, com certeza, eu amei demais. Eu acho que eu vou fazer uma resenha aqui pro canal, mas se eu não fizer, dê uma chance para esse livro. Se você gosta de romance contemporâneo, romance adulto, não tem tanta cena hot, na verdade nem tem cenas hot explícitas, né? E se você gosta de Fórmula 1, enfim, você vai com certeza gostar desses personagens. São personagens reais, cativantes, fortes, decididos, inteligentes, engraçados. E, enfim, é um romance à la Laura, né? À la Alice Almeida. E eu tenho certeza que se você já leu os outros livros dela, você vai gostar desse. E se você ainda não leu, dá uma chance, que com certeza Mad Max vai te conquistar. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras aí ao longo do mês de abril. Não deu pra me aprofundar muito em todos os livros, porque senão ia ser um vídeo de meia hora, mas eu vou tentar fazer resenha pra maioria deles. Eu vou lançar agora um vídeo por semana só por enquanto, às quartas-feiras, provavelmente às 17 horas. Então vai ter só um vídeo por semana aqui no canal. Mas eu vou tentar fazer resenha para a maioria desses livros.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se você já leu algum desses, o que você achou, se você tem vontade de ler algum desses. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.